Fala pessoal, e aí? Tudo bem? Vamos estudar a lição também? Sabe o que eu estava pensando? Esse trimestre a lição vai falar sobre o livro de Apocalipse. Muito provavelmente você pode estar se perguntando, nós vamos conseguir revelar um livro que muitas pessoas têm medo? Eu quero passar para vocês esse trimestre porque muita gente já estuda a lição, muita gente fala, comenta, e cada uma dá uma explicação às vezes mais absurda que a outra. Mas nós temos que entender que a lição da escola sabatina é uma lição para que nós possamos estudar, tá bom? Você estudando a lição durante a semana vai surgir dúvidas, e aí no sábado, na sua igreja, você pode conversar com o pastor, ou pode conversar com o ancião, ou talvez até aquele mesmo irmão, o membro da igreja que saiba um pouquinho mais que você, e esclarecer as suas dúvidas. Nós vamos estudar justamente nesse trimestre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele vem começando com uma ordem. A ordem é que você vai ser feliz se você estudar. O livro tecnicamente está dividido em 4 partes. A primeira parte é justamente o encontro da situação que estava vivendo naquele período a história dos discípulos. Muito provavelmente João era o último discípulo vivo daqueles que viveram exclusivamente ao lado de Jesus. Mas o livro está dividido em 4 partes. A primeira parte apresenta o encontro de Jesus com o seu discípulo amado. Isso num lugar muito a ermo, onde que nós vamos estudar no decorrer da lição. E olha só, esse encontro justamente proporcionou toda a nossa esperança, porque João já tinha no seu coração que tudo tinha sido cumprido. Os seus amigos, ele já tinha notícia que muitos tinham morrido. E olha só, ele estava ali justamente só esperando o seu final também. Quando Jesus aparece para ele e divide a história final desse mundo em 4 partes. Na primeira parte ele mostra um alerta para cada igreja da sua época e um alerta para cada igreja para a nossa época também. Na segunda parte ele levanta alguns movimentos simbólicos, aonde que ele mostra a briga no céu e ele mostra a briga entre o bem e o mal. A terceira parte vai explicar justamente o resultado desta batalha e ao mesmo tempo o que? Influenciar as pessoas a tomar uma posição para decidir ao lado que você vai ficar, mostrando o resultado daquele que justamente não vai se aliar ao lado de Jesus. E no final do livro ele conta a maior história de todas. Ele fala qual que vai ser o seu galardão, qual que vai ser a sua vitória e qual que vai ser o seu prêmio e aonde você vai morar. Por isso que nesse trimestre, e com o apelo que nós estamos tendo no final da história do mundo, que as pessoas estão ficando dispersas e ao mesmo tempo com medo de ler a palavra de Deus e caindo numa vida corriqueira, a igreja dessa vez escolheu esse tema para que você possa estimular em seu coração a estudar mais a Bíblia. Entrando na lição diretamente em cima do assunto, nós vamos entender no comecinho já alguma coisa referente ao próprio nome Apocalipse. A lição dos jovens, que é justamente a que nós estamos estudando, eu não sei se você viu que a capa é até diferente, nós estamos estudando a lição dos jovens. A lição dos jovens conta uma história de um filme que foi muito famoso no ano de 2005. Esse filme retrata a briga onde existia uma família que na época dos bombardeios da Inglaterra fugiu para o campo, e lá eles foram desprezados por uma família onde que eles se ajuntaram. E ali eles, no momento onde que eles tinham que se esconder, aquelas crianças entraram num guarda-roupa. Por isso que a lição conta a história dos jovens, fala a respeito de um guarda-roupa, fala a respeito de um feiticeiro, de uma feiticeira, e fala a respeito de um leão. A história é até interessante porque, olha só, a feiticeira
que é o maligno na história se veste de branco e é a feiticeira brilhante. Mas o intuito da lição é justamente levar em consideração que o leão deu a vida para salvar aquele pecador. Tá bom? Agora, se trazermos essa história para o livro do Apocalipse, você vai ver que ali o nosso leão, o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis e Salvador, deu a sua vida não para salvar um pecador, mas deu a sua vida para salvar a você. Deu a sua vida para salvar a mim. O interessante é que o nome Apocalipse vem de uma palavra que nós conhecemos muito bem aqui na nossa região, que é justamente aquela árvore esplendorosa que é desenvolvida faz-se o papel ali. E é justamente o eucalipto. Você sabia disso? A palavra Apocalipse vem da palavra eucalipto, que para eles é calipto no grego, tá? A palavra calipto quer dizer boa sombra. Isso significa que quando você está numa plantação de eucalipto, por mais quente que esteja o sol, você vai ter uma boa sombra. É atribuído nela, no grego, como é que é o nome? É atribuído nela, o grego, o prefixo apô. O prefixo apô. Eu vou tentar colocar aqui no canto, mas eu não sei se eu vou conseguir, porque nós vamos ter pouco tempo para editar. Mas eu vou tentar aqui colocar aqui no canto para vocês entenderem. O prefixo apô, colocado na frente de algumas palavras no grego, constrói o sentido de algumas palavras. Nós usamos normalmente algumas palavras e nem sabemos que a praticamos. Quer ver uma coisa? Quando você fala do apóstolo, o apóstolo é aquele apô, que quer dizer fora, né? A palavra, o prefixo apô quer dizer para fora. Então, apóstolo é aquele que pregava fora. Ou quando você usa um termo assim para aquele amigo que você conheceu e ele fala assim, eu estou apostatado. O que quer dizer? Que ele está fora do grupo de pessoas, que pode ser religioso ou pode ser de uma comunidade. Então ele é apostatado, colocado para fora. Agora, unindo a palavra apô mais a boa sombra do eucalipto, você pode perceber que a gente consegue já formar direto o nome Apocalipse. E aí a tradução ficaria assim, colocado fora da boa sombra. Essa seria a tradução original, tá? E o que acontece? Acontece que quando você coloca uma coisa fora da sombra, ela fica visível, ela fica aparecendo, ela fica revelada. Percebe então agora a tradução que foi feita, pensando para que você entendesse um pouco melhor que o livro é a revelação, ou seja, o livro é aquela colocação das coisas que estavam ocultas na sombra aos olhos de todas as pessoas. E quando a coisa é revelada, você logo lembra de Deuteronômio 29, porque lá Deus já explicou, ele falava assim para as pessoas do antigo Israel, ele falava, tudo que é revelado é para que vocês soubessem, o que não é revelado fica somente para Deus. Tá bom? Nós vamos estudando e aí a gente já entra direto falando um pouquinho sobre a coragem, né? A coragem das pessoas por estar tentando sair do desânimo. Você pode imaginar João ali? João, ele estava na ilha, tranquilo, num lugar difícil. E quando ele recebe a visão de Jesus, Jesus fala para ele, escreve o que eu vou te falar. E ao fato dele escrever, quer dizer que ele vai estar iluminando a nossa vida, iluminando a nossa história, para que você conhecesse o que vai acontecer no decorrer da história. Porque isso também é importante no livro do Apocalipse. Ele contou a história do passado, ele conta a história que nós estamos vivendo e conta também justamente o que vai acontecer no futuro. E quando você sabe o futuro, ou você tem algo que é muito importante para acontecer no futuro, isso te dá uma esperança muito grande.
Quer ver as coisas acontecerem na nossa vida no dia a dia? É você ter um dia que você vai falar assim, puxa, eu gostaria tanto de ir passear num lugar que eu nunca fui. E aí o que você começa a fazer? Você começa a guardar aquele seu dinheirinho, você começa a arrumar o carro, começa a se preparar, e isso tudo vai te dando uma esperança de um dia você passear naquele lugar que você tanto quer. E é assim que o livro de Apocalipse vem transformando. Ele vem transformando a nossa vida para que você tenha a esperança do que vai acontecer. Para que você tenha a esperança que o resultado do lado de Jesus é o melhor resultado de todos. E o melhor resultado de todos é receber os louros da vitória. Por isso que a lição dos jovens vem justamente, eu vou pôr o óculos aqui para que você entenda, a lição dos jovens vem falando justamente de um sistema que é coragem para aqueles que estão desanimados. O livro de Apocalipse é mostrado aqui como um jovem apaixonado, ou eu posso falar para você, um Deus apaixonado pelo seu povo. Esse Deus, ele é apaixonado por você. Ele não vê a hora que, quando você se levante e dê para ele um bom dia, ele não vê a hora que, quando você está enfrentando talvez uma dificuldade, ele olhe para você e fala, filho, eu estou aqui, eu posso te ajudar. Tá? Ele está ali todo o tempo tentando ver e sentir o seu coração e querer fazer parte da sua vida. Por isso ele já deixou bem claro ali, essa história toda, que é para que você se envolva. A lição dessa semana vem justamente falando das coisas que são reveladas. No domingo nós aprendemos que as coisas são reveladas e ela pode justamente mostrar algo ainda mais impressionante, porque você vai falar assim, e realmente estas coisas já aconteceram, ou essas coisas vão acontecer, porque Deus nunca falhou em sua promessa. Ele prometeu que ia vir e morrer por você. Ele prometeu que ia vir como Salvador e ele veio. E agora ele prometeu que vai voltar. Mas para que você não fique na escuridão, lembra quando o profeta falava assim, Deus não fará nada, nunca antes que tenha revelado. A lição dos jovens continua falando que o livro de Apocalipse é um livro selado. Quando nós lembramos de um livro selado, nós podemos diretamente nos remeter ao tempo de Daniel, no finalzinho da sua história, onde que todas as informações já tinham sido dadas para ele, e o anjo vira para ele e fala, Daniel, sela este livro, porque não é para você, é para o tempo do fim. Nós estamos vivendo no tempo do fim. E o livro do Apocalipse não é um livro selado. Por isso que o nome dele é colocado na sombra, tirado da sombra. Certo? Isso significa que ele quer te revelar as coisas que estão para acontecer. Somente Jesus é digno de abrir o selo que existia no livro, e você vai ver que esses selos, esses ritmos simbólicos que vão aparecer no decorrer do estudo dessa lição em todo o trimestre, você vai ver que todas as coisas vêm justamente falando a respeito do que Jesus fez por você e ainda fará. O importante é que você fique atento, o importante é que você estude a lição. E quando falamos que o livro é selado, isso justamente nos remete a um tempo onde que um rei, ele segurava ali o seu anel em cima de um documento e ele fechava para que só aquela pessoa pudesse abrir aquele documento. E sabe quem é aquela pessoa que pode abrir aquele documento? É eu e você. E justamente nós temos a oportunidade. Muitos acreditam que este livro é um livro assim cheio de mistério, é um livro cheio de coisas que te amedrontam. E tudo que te amedronta você tenta ficar longe. Tudo que te amedronta você tenta não ficar perto. Sabe o que isso significa? Que esse é o plano de Satanás. Ele quer que você não se aproxime do livro para que você não saiba. E você não sabendo, você pode tentar dar a desculpa assim, Senhor, eu não sabia. Mas na realidade, ele deixou bem claro e bem simples, para que até mesmo aquelas pessoas que viviam naquele tempo e receberam essa mensagem, talvez para eles um pouco confusa, fosse guardada para que chegasse aos nossos dias de uma forma bem clara.
o livro automaticamente se explica. Todos aqueles símbolos que você vai ver no decorrer da lição, eles são muito importantes. Mas eles são tão importantes por quê? Porque justamente é estas coisas que vai deixar você mais interessado em se envolver com a palavra de Deus. Porque o simples fato de você ler a palavra de Deus pode ser que você passe por alto cada parte da história que é uma mensagem de amor ainda mais para cada um de nós. E quando falamos que a lição vem esclarecendo isso, é só você lembrar de como ela foi dada. Como ela foi dada. Você pode imaginar uma pessoa bem idosa, aproximadamente seus 96, 95, 96 anos, numa ilha rochosa, vulcânica. Porque a ilha de Patmos, ela é uma das 10 ilhas do arquipélago ali da Turquia, e ela está espalhada ali, e era comum que os imperadores mandassem os presos para esse lugar. Muito mais isso aconteceu com João, porque o próprio Constantino, se eu não me engano, ele era o imperador da época e ele queria já se autoproclamar um Deus. Mas tinha João. João era discípulo ainda do verdadeiro Jesus, aquele que ressuscitou. A história de Jesus ainda era viva depois de mais de 70 anos da sua ressurreição e sua ida para o céu. Constantino queria esse privilégio para ele. Então o que ele fez? Ele começou a mandar matar todos aqueles cristãos que ainda acreditavam nessa história. E João, a tradição conta que ele foi jogado dentro de um tacho de óleo fervente. Eu não sei você, mas no meu coração o tacho de óleo fervente deve ter enrugado ainda mais aquele velhinho João já que vivia ali. João era um velhinho que não conseguia caminhar. E ele estava justamente com a sua idade já avançada. E aquela parte vulcânica, você pode entender que é pedras rochosas formado pelo magma. E justamente Patmos era uma dessas ilhas que foram construídas por uma erupção vulcânica. Ela fica ali no Mar Egeu, se você puder depois entrar na internet, ela fica ali no Mar Egeu. Ela é um conjunto de algumas ilhas. E Domiciano, ele não queria que João proclamasse que ainda existia um Salvador que voltaria. E ele, preocupado com isso, o que ele fez? Ele tentou silenciar João. E justamente foi aonde que ele retirou ele ali do convívio dos seus amigos, da sua família, e levou ele para Patmos. E lá, como era uma praxe, ele recebia talvez só uma ração para que ele pudesse se alimentar durante o dia inteiro, talvez uma alimentação por dia. E ele já velhinho, aonde que um velhinho precisa de amor, de carinho, talvez até de cuidados médicos, João estava ali para morrer e definhar e sumir na sua história. Mas foi justamente esse ponto que Jesus tomou como base e sustentação para quê? Para que eu e você descobríssemos o livro do Apocalipse. As informações tinham que vir codificadas. Por quê? Porque saía de um lugar onde que as pessoas achavam que era um velho, e um velho já não no seu juízo perfeito, escrevendo algumas coisas para algumas pessoas, e ele justamente deixava que o papel saísse para que ninguém se importasse. Esse velhinho só escreve essas coisas aí para que ninguém possa entender, deixa que eles vão lá e fiquem lendo talvez essas coisas que ele está escrevendo. Mas o seu coração estava pronto. João ali, e quando ele se identifica com você em João 9, ele fala assim: eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, me encontrava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. E no seu coração, quando para ele estava tudo destruído, talvez sentado ali em alguma rocha, olhando aquele mar, e por isso ele usa algumas expressões que nós vamos estudar,
olhando aquele mar e vendo a distância que existia dele, dos seus familiares, dos seus amigos. Talvez aquele mar que colocava a distância dele, da vida que ele viveu com Jesus ali, talvez bem próximo. Ele falou assim, que saudades. Quando de repente ele olha para trás, ou escuta uma voz chamando ele, Yohanan, e quando ele olha para trás ele consegue ver no brilho, na claridade, buscando um ser supremo, diferente, com um peitoril, com vestes estalares. Ele tentou olhar para os olhos dele, mas só conseguiu ver uma espada. Talvez o seu coração tenha pensado assim, vou morrer, já vivi minha vida, vou me encontrar com os meus amigos e talvez com o Salvador. E quando ele olha para trás e fixa seus olhos e ali dá ofuscado a sua visão, volta e você consegue enxergar, ele muito provavelmente enxergou um ser tão lindo, de cabelos brancos, e aquele homem deve ter falado para ele assim, João, sou eu. Eu sou aquele que estive morto e agora estou vivo. Eu vim aqui para te falar o que falta para acontecer. Eu vim aqui para te falar, para que você escreva para todos aqueles que eu amo, como eu te amo também. Para que eles possam ter esperança no coração. Para que eles possam viver uma vida mais digna. Porque isso tem que estar no seu coração a cada dia. Se você não coloca a palavra de Deus na sua vida, no seu coração, você nunca vai conseguir entender o que Jesus fez por você. Por isso que nesse trimestre nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse livro. Esse livro já tem vários estudos que foram feitos durante a história da igreja que a gente conhece, e mais uma vez nós vamos escaneá-lo, nós vamos degustá-lo como se fosse um prato especial. E eu quero que você, e quero que me dê força, que eu quero que Deus me dê força para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus. Venha comigo, se você puder, compartilhe esse vídeo, dá um like aí, porque nós vamos tentar influenciar outras pessoas a estudar a Bíblia. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos pela tua palavra. Nos acompanhe, Senhor, no estudo do livro de Apocalipse. Que ele possa revelar na nossa vida o seu amor, o seu cuidado, e que possamos juntos levantar e subir mais um degrau para encontrar contigo. Te agradecemos pelas bênçãos e fique conosco, pedindo perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.